tema despertar. Que Paulo possa falar. Fica à vontade. Obrigado. Boa noite, meus amigos. É um imenso prazer que eu visito a casa hoje, né? Confesso que eu estou até emocionado, porque é uma energia muito grande que me envolveu no momento da prece, né? E a gente percebe quanto que a casa é acolhedora, né? Isso traz muito mais motivação e inspiração para a gente vir aqui e transmitir uma reflexão em nome do nosso Mestre Jesus, né? Eu peço licença a vocês. Eu tenho o costume de, no meu estudo, colocar uma musiquinha baixinha para harmonizar de fato o ambiente, trazer o nosso raciocínio para dentro do estudo. O Agnaldo já foi minha vítima na outra oportunidade, já assistiu a esse assunto. E nessa noite eu queria propor para vocês, para nós, né, a reflexão em cima do despertar. Despertar, quando a gente toca nessa palavra, naturalmente a gente sempre lembra de acordar, não é isso? Cedo, vou iniciar meus trabalhos, lavar o rosto, enfim, tomar meu café e partir para a luta. E com certeza seria algo nesse tipo. Mas no decorrer do nosso bate-papo nós vamos entender exatamente o despertar. Vamos começar na seguinte reflexão. Quem em algum momento, em algum dia, não se encheu dos porquês? Por quê? Eu sou pobre? Porque eu sou rico? Porque eu tenho saúde? Por que eu não tenho? Por que eu tenho o que às vezes eu nem queria e o que eu tanto quero eu não consigo alcançar? Não é assim? Às vezes a gente se questiona diariamente. E não só através de bens materiais, mas também de sentimentos, né? O amor de uma pessoa que você não consegue, o perdão de alguém que você não atinge. Quantos porquês são colocados em nossa mente diariamente, uma cobrança muito intensa dentro dessas reflexões. E nós nos cobramos muito em relação a isso, né? Mas, até foi a gente sabe que coincidência, né? Acaso não existe? Hoje, conversando com um rapaz da empresa que eu trabalho, ele estava muito chateado. Muito chateado. Porque ele gostaria de ter atingido o objetivo de ter comprado um carro e esse objetivo não foi alcançado. E aí, ele me perguntou o seguinte: Bruno, por que eu não consigo isso? Sendo que tantas pessoas passam do outro lado da rua com tanto que eu não tenho. E será que ninguém, algum dia, pensou isso? Eu já pensei. E aí são as questões dos porquês. E se a gente pensar que o fulano tem, eu não tenho, ou eu tenho, ele não tem, nua e cruamente, nesse assunto, nesse aspecto, a gente não estaria discordando, de certa forma, da justiça e da bondade de Deus? Por que o Agnaldo pode ter ou não? Ele é melhor do que eu? Né? São reflexões que passam no nosso momento, né? A todos os momentos em nossa mente, diariamente. E aí eu recorri ao Evangelho segundo o Espiritismo. E ele traz para nós, no capítulo Justiça das Aflições, no capítulo Bem-aventurados aflitos, narrando sobre Deus. Que ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não poderia agir caprichosamente nem com parcialidade. Ou seja, ele é bom e justo, ele não é parcial, eu não gosto mais de um menos de outro. Não existe. Todos somos filhos dele, não é isso? Logo, as vicissitudes, que são as dificuldades da nossa vida, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa.
Ou seja, não existe injustiça conosco. Não existe. Bruno, mas, poxa, eu sou uma pessoa tão boa, né? Eu ajudo as pessoas, eu estou sempre nutrindo bons pensamentos, eu procuro me vigiar sempre. Eu hoje, na atual encarnação, né? Eu não consigo enxergar um problema tão grave que eu tenha causado a alguém, um prejuízo tão sério a alguém, ou quebrado uma lei divina tão gravemente para merecer a dor que eu estou passando hoje. Pode ser que isso seja verdade? Com certeza. Eu não tenho dúvida que talvez a dor que você sinta nesse momento seja tão grande o suficiente para você entender que não seria sua. E com o estudo, aprofundando, refletindo, né, a gente automaticamente chega na conclusão que a justiça e a bondade de Deus só se confirma com tantas desigualdades sociais, sentimentais, e por aí vai, né? Tantas pessoas felizes e tantas outras que sofrem tanto, somente com a justificativa da reencarnação. Porque só compreendendo de fato a reencarnação, entendendo que hoje, muito possivelmente, eu estou quitando alguns débitos contraídos numa vida anterior, que aí sim eu consigo compreender a justiça e a bondade divina. Porque sem a certeza que eu vivi outra vida e possivelmente hoje quito meus débitos, não existiria bondade nem justiça divina. Concorda comigo ou não? Se eu olhar minha vida hoje, Bruno nasceu no ano de 85, revelei minha idade sem querer, né? Bruno nasceu em 85, bebê, cresceu com X vida. Talvez a dor que eu sinta, não, né? Quantas pessoas sofrem a dor da falta de um pai, de uma mãe, de um amor de um ente querido, não consegue se entender com seu filho, com a sua filha e por aí vai. Não é isso? Então, meus amigos, somente compreendendo a reencarnação e causa principal e objetivo da reencarnação é a nossa evolução. A Terra não é simplesmente um parque de diversões onde a gente vem todos os dias acordar, brincar, brindar, sem que nós tenhamos responsabilidade com nossos atos, sem que a gente não colha o que plantamos. Talvez nessa vida, talvez em outras, conforme a reencarnação nos explica. A música está atrapalhando? Está baixo? Está bom? Está legal? Prosseguindo, eu trouxe para vocês aqui essa imagem que eu achei ela fascinante. Fascinante. Homem versus espírito. A gente não tem esse costume de entender o homem como uma coisa inferior, né? Sempre colocando os objetivos inferiores à frente, e a gente coloca o espírito como algo divino, sublime, anjos com asas, não é isso? E a primeira coisa que a gente tem que fazer, meus amigos, é cortar aqui com versos e entendermos que, na verdade, é a relação homem e espírito. Não existe um contra o outro. Não existe um voltado à inferioridade e à alta superioridade. Existe um só. Pois o que o homem faz, carne, reflete o espírito, e o que o espírito faz em matéria de pensamentos, correto? De princípios voltados para o seu dia a dia, reflete no corpo. Alguém tem dúvida disso? Né? Existem vários estudos, expositores que falam sobre o poder do pensamento de criar uma doença, um câncer em você. Eu assisti uma palestra certa vez que o expositor disse o seguinte: pense todos os dias, com fé, que você está doente, que dentro de alguns anos você estará doente. Ao passo que pense ao contrário. Você está doente hoje? Pense todos os dias com fé: eu estou curado, eu estarei curado, e você se curará. Esse é o poder do pensamento. Mas eu não vou entrar nisso, que isso seria outra palestra, que tem vários amigos aí que estão pós-doutorado para falar disso aí, né? E aí, seguindo aqui, essa linha de raciocínio, que a gente tem que entender que é homem e espírito, a pergunta é a seguinte: qual estamos nutrindo?
certeza o homem. Não é? Todos os dias, às vezes, a gente levanta às 8 da manhã, passa chuva ou sol, com ideais de homem, não com ideais de espírito. Mas aí que é o ponto, por isso que eu trouxe essa reflexão, para a gente compreender que eu também, por isso que o estudo, né? Às vezes o pessoal acha que o expositor, né, é o santo. Mentira, muito possivelmente sou eu que preciso mais disso aqui. Não é? Por quê? Toda vez que eu falo para pessoas diferentes, eu estou ouvindo novamente, gravando novamente na minha memória. Qual que nós estamos nutrindo? E o desafio é justamente entender o seguinte: homem, o que a gente lembra? Mansões, carros maravilhosos, dinheiro, fama, fortuna. É ou não é? Mas o nosso mestre trouxe a seguinte mensagem para nós: viver no mundo sem ser do mundo, eis a questão. Uma frase pequena, mas de muita intensidade. Viver no mundo sem ser do mundo. Vamos compreender um pouco mais isso? No Livro dos Espíritos, na pergunta 711, questiona a nós o seguinte: o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem um meio de cumpri-lo. Ou seja, os bens da terra é direito dos homens? Sim. Sim. Não existe nada de maligno nos bens materiais. Até porque, aqui, é direito consequente à necessidade de viver. O carro foi criado para você se deslocar mais rápido e eu conseguir sair do meu emprego a X horas e dar tempo de chegar aqui para conversar com vocês, né? O celular hoje, você consegue através de um celular fazer uma chamada do outro lado do mundo com um ente querido, um filho, seja qualquer pessoa que seja. Quem pensaria nisso há 20 anos atrás? Né? Então, eles estão aí sim para a gente utilizar. A pergunta 712 complica um pouquinho mais para nós no raciocínio. Com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Ou seja, por que Deus colocou essa satisfação, né, de gozar os bens materiais, de usar, de ter? Por quê? Para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Aí é o desafio. Porque o problema não é eu ter um carro zero. Se eu preciso viajar, se eu quero um conforto para minha família, um pouco de segurança, se eu tenho condições de ter esse carro. Não existe problema nenhum. O problema é se eu compro esse carro zero para passar todo dia na porta do Aguinaldo. Pip, pip, ô Aguinaldo, você não pode ter um desse aqui, cara, mas eu posso, beleza? O meu intuito é humilhar as pessoas com o dinheiro que eu tenho. O meu intuito, né, é achar que eu sou melhor. Esse que é o problema dos bens materiais. O bem material ele é divino. Afinal de contas, se não fossem as grandes empresas hoje que dão emprego a milhares de pessoas, quantas famílias passariam fome? Então, o problema não é o dinheiro, é o uso dele que nos complica a cada dia. Mas vamos prender só esse ponto não, vamos seguir um pouco mais, né? Sobre a lei do trabalho também no Livro dos Espíritos, na 674. A necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e o gozo. Olha só o finalzinho. A civilização obriga a se trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Outro dia eu estava pensando isso aqui e é verdade. 20 anos atrás, alguém se preocupava em ter um celular melhor? Um notebook mais avançado? Uma TV a cabo, isso ou aquilo? As tecnologias hoje, a civilização está criando muito. Nós estamos numa civilização muito consumista, onde o meu objetivo é um carro novo. Quando eu consigo um carro novo, eu já falo, já saiu um outro mais atual. Você já começa a desgostar daquele. Você nem aproveita o que você tem. É a nossa ansiedade pelo futuro constante. Não é isso? Vamos seguindo. 675. Por trabalho, só se deve entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha assim como o corpo.
toda ocupação útil é trabalho. Então, se você hoje está em casa de férias do trabalho físico, pegou um bom livro para você ler, você está trabalhando. Se você parou para bater um papo com um amigo, mas no intuito de desejar uma boa palavra a ele, para animar de repente no momento de desânimo que ele está vivendo, você está trabalhando. Porém, não com as mãos físicas, propriamente dito, no trabalho, né? Mas trabalhando o seu coração, por amor ao próximo, né? Seguindo um pouco mais, na 676, tudo ainda falando sobre o trabalho. Por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência da natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Quem nunca se pegou no trabalho com um desafio, pensando, meu Deus, o que eu faço agora? Teve que colocar a cabeça para pensar e resolver o seu problema, né? Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso, é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao que é muito fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência para suprir essa limitação, mas é sempre trabalho. Ou seja, a verdade é uma só. Se não coloca o alimento, a segurança, o nosso bem-estar dependente de trabalho, ninguém quer trabalhar. Essa é a verdade. Tem muita gente que eu conheço que detesta o trabalho, principalmente acordar cedo. É uma luta imensa, né? E eu precisei trazer aqui essa frase de Dalai Lama, que ela resume exatamente o que é o nosso dia a dia como homens. Como homens, tá? Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente. De forma que acabam por não viver nem no presente, nem no futuro. Vivem como se nunca fossem morrer. E morrem como se nunca tivessem vivido. Quem não se identifica com essa frase? Não é? Quantos casos a gente conhece de falar assim, cara, lembra do fulano? Lembro. 45 anos trabalhou feito um cão. Ainda uso o cão ainda para finalizar a frase, né? Feito um cão. Está doente. Está vendendo casa, carro, tudo para curar a doença. O que adiantou, meu Deus? Né? E eu falo de ansiedade, num outro tema que eu estou expondo agora para o pessoal, e falo isso, exatamente isso. A gente se preocupa tanto com amanhã, que hora que eu acordo, o que eu vou almoçar, café da manhã, o que eu faço, meu chefe está me chamando, eu problema que eu tenho que resolver. Você não vive hoje. Não é? A gente programa todos os dias, mas não vive o agora. Não é assim? Mas o foco principal não é o homem. Já deu para a gente entender o que é o homem, né? Entre aspas, aquele ser sempre ligado aos bens materiais, mas que não é a proposta do mestre, conforme está na primeira frase. A questão é nós vivermos no mundo sem sermos do mundo. Mas então vamos seguir um pouquinho. Espírito. Lembra que lá atrás a gente colocou homem versus espírito, depois a gente traduziu para homem e espírito. O que é o espírito em si? Eu trouxe a frase de Allan Kardec, que traduz exatamente o que é a vida de um espírito. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Progredir sempre. Mas ele não fala aqui agrupar bens materiais, morrer rico. Não, ele fala o seguinte: nós vamos nascer, iremos morrer, renasceremos ainda e progredir sempre, tal é a lei. Ou seja, nós estamos aqui em busca do progresso. Do progresso. E eu usei uma frase na época, pedi desculpa, né, o Aguinaldo? Eu falei assim, desculpa que a frase é pesada, mas eu preciso dizer: caixão não tem gaveta. Defunto não assina cheque, eu já vi falar isso também. Né? Não é? Não tem. A gente perde sonos e sonos por querer. Mas alguém sabe aqui o dia que vai desencarnar? Alguém já conhece a senha? Que dia que vai gritar a senha? Neivaldo! Né? A gente não sabe. Tá vendo como é que de repente a gente está perdendo tempo? Vamos prosseguir. 258. Livro dos Espíritos. Quando na
erraticidade, ou seja, no plano espiritual, nós estamos em espírito. Antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Ou seja, Bruno, Aguinaldo, gente, estou falando também do Aguinaldo é porque eu lembro do nome dele fácil, tá? Todos nós aqui, a gente sabia o que ia ocorrer aqui? Ou não? Qual que é a resposta? Ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Isso mesmo, você sabia. E você escolheu. Com exceções dos espíritos menos adiantados, né, muito endurecidos ainda, que é o sistema de reencarnação compulsória, com exceção deles, nós, vamos colocar nós no pacote, né, a gente já está ali mediano, né, já querendo programar bem a reencarnação. Sim, possivelmente você pediu a dor que você está sofrendo agora. Possivelmente você pediu para reencarnar com aquele filho problemático, porque você sabe o prejuízo que você causou nele na vida passada. Possivelmente você já reencarnou programado que em X anos de idade você perde um braço, uma perna, ou contrai uma doença terminal. Você sabia disso. Eu sabia disso. Só que, infelizmente ou felizmente, né, no momento da reencarnação, nós temos ali o véu do esquecimento. E eu não consigo lembrar, de fato, do que eu tratei com a espiritualidade. A vantagem é que a gente sabe que a espiritualidade é bem tranquila, né? A gente pede 10 provas aqui e eles falam, não, leva duas. Leva duas para ficar mais leve para você, porque lá a gente acha que é o Rambo, né? Quando chega aqui a coisa fica um pouco mais apertada. Continuando aqui, letra A. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Muito boa. Deus está me castigando. Olha o que Deus está fazendo comigo. Então não é Deus, então, que lhe impõe essas dificuldades da sua vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus que estabeleceu todas as leis que regem o universo, dando ao Espírito a liberdade de escolher. Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que esses tiverem. Nada lhe estorva o futuro, aberto se lhe acham assim, o caminho do bem como do mal. Ou seja, Deus sabe que a gente está sofrendo? Sabe, Ele sabe de tudo. Mas Ele está castigando a gente? Não. Ele nos deu o livre-arbítrio. Né? É a lei da ação e reação. Não existe como você destratar uma pessoa, tratá-la com raiva e esperar que ela seja doce e amável com você. Raríssimos casos eu conseguiria esse resultado. Você não pega uma semente de morango, planta e aduba, esperando que vai nascer alface. Vai nascer morango. Essa é a lei da ação e reação. Não existe outro meio a não ser esse. A 921, é uma pergunta um pouco longa. Eu até fiquei na dúvida se eu trazia ou não, mas eu precisei trazer, porque ela coloca de forma muito clara para nós qual a visão da reencarnação da nossa estadia aqui hoje. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa, ou seja, se fala muito hoje estamos transitando, né, para um mundo de regeneração, né? E seremos felizes e tal. Vamos lá. Enquanto isso não acontece, enquanto essa transição não termina, enquanto a gente não abandona a parte de provas e expiações, como é que é? A gente pode ser feliz? O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade, pela prática da lei de Deus. Há muitos males pode forrar-se, proporcionando a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Ou seja, nós podemos ser felizes. Ele afirmou isso para a gente. E ele continua dizendo que aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, uma como parada momentânea, uma hospedaria de má qualidade. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará a tanto melhor posição quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. O que ele está dizendo para nós aqui? Se hoje você sai de Juiz de Fora, faz uma viagem, seu destino é a praia, tá?
Você parou no meio do caminho e pediu um pernoite no hotel. Cansado. Abriu o chuveiro, água gelada. Nossa, meu Deus, que água gelada. Né? Deitou na cama, a cama dura. Aí vem aquele pensamento assim, fazer um negócio. É só hoje mesmo. Passa rápido. Vou aguentar isso tranquilo, porque o meu objetivo é a praia. Que coisa maravilhosa. Eu estou querendo tanto ir para lá. E é isso que é a proposta dessa mensagem. Dizendo o seguinte, que se nós entendermos que a passagem na vida terrena, usando essa vestimenta de carne, o corpo, é simplesmente uma viagem, que a nossa verdadeira casa e pátria é a espiritual, nós vamos retornar para lá, as dificuldades hoje não são tão grandes. As dores hoje não são tão grandes. Por quê? Tem data para terminar. Não é assim? E a mesma coisa. Numa viagem você chegou lá na praia que você tanto gostaria de ir, você não vai ter problemas lá? Agora um vizinho inconveniente, um pneu que furou no meio do caminho, não é? Sério, tribulações. Mas o que? A gente precisa ter essa consciência. Nós estamos na terra, não somos da terra. Percebe como é que começa a modificar a visão do hoje, do agora? Não é isso? E esse que é o convite do despertar de hoje. Hoje eu não convido ninguém nesse momento a acordar cedo amanhã. Não. Eu convido a todos vocês a acordar agora o verdadeiro valor da vida. Esse é o verdadeiro despertar. Coloquei um despertador tocando às 7 horas da manhã. Incomoda muita gente essas 7 horas da manhã, né? E aí eu vou te dar um exemplo. O seu despertador programado às 7. Quando você acorda 10 para 7 sozinho, abre um olho assim, nossa, 10 para 7, que maravilha, tem 10 minutos ainda para dormir. É bom demais, né? Eu adoro. Eu adoro acordar 20 vezes até o despertador tocar, porque eu sinto que eu dormi em excesso, né? Recarreguei minha bateria. E quando ele toca? Vem com dor. Susto. Nossa Senhora. É ou não é? E no nosso despertar espiritual não é diferente. O convite dessa noite é que a gente desperte espiritualmente. Que a gente dê menos valor às coisas materiais. Se apegue menos aos bens materiais. E se apegue ao perdão. Se apegue ao amor, à compreensão, à compaixão, o bem ao próximo. Que, afinal de contas, qual que é o nosso objetivo lá atrás da reencarnação? Evolução. Não é? E o carro não evolui ninguém. O dinheiro não evolui ninguém. Uma boa leitura evolui. Um bate-papo com um amigo evolui. Sem sombra de dúvidas. E eu até destaquei o dor em vermelho, porque é assim que funciona no despertador do dia a dia e é assim que funciona no mundo espiritual. Se eu desencarno hoje cego no mundo material, eu sofro muito. Se eu começar a despertar hoje no mundo espiritual, muito possivelmente, eu vou conseguir ter um reencontro na vida espiritual muito mais leve, mais tranquilo, né? E dentro desse despertar eu trouxe mais uma frase de Dalai Lama, que diz o seguinte: só existem 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. Eu te pergunto, o que você já fez hoje? Você já olhou para a pessoa que está do seu lado? Assim, é uma suposição, né, pessoal? É que nem todo mundo é marido, mulher, família e tudo. Na sua casa, você falou para o seu filho que você ama ele? A sua esposa que você a ama? Você já agradeceu ao seu marido, ao seu pai e à sua mãe pela oportunidade de conviver com ele? Você já agradeceu o que hoje na sua vida? O que você viveu hoje? Amanhã, não sei se vai existir. Será que vai? Eu espero que sim, né? Estou torcendo para ter amanhã. Mas, não sei, o desencarne é assim. Morrem pessoas com
6 meses, 2 anos, 10 anos, 20, 50, 120 anos. E aí? Qual que é a nossa hora? Né? Mas vamos prosseguir. Equilíbrio. Essa é a proposta. O Evangelho traz para nós: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É o equilíbrio que eu estava falando, né? Tudo essa nossa discussão recai no equilíbrio. Por quê? Eu, Bruno, eu sempre tive o costume de entender que bens materiais eram malignos, vamos dizer assim. Não, eu não posso querer isso ou aquilo. Não pode. Está dentro da sua capacidade, dentro do seu poder aquisitivo, né? Vai te trazer realmente um bem. O propósito daquilo é, né, de certa forma, justificável? Sim, qual o problema? Problema nenhum. A gente trabalha realmente para atingir os objetivos da carne também. Afinal de contas, lá no início fala para a gente, os bens estão aqui para ser gozados. Mas, onde está o equilíbrio? Qual o objetivo desse bem? E também dar a Deus o que é de Deus. Por quê? Porque a gente tem estudado, não é? Todos nós que estamos aqui dentro já estamos com um ponto positivo. Quinta-noite, 8h30. Estamos todos aqui ouvindo o Bruno falar. Ao invés de estar comendo uma sopinha quentinha dentro de casa, vendo Netflix, inclusive o Kardec já está no Netflix, tá? Quem não sabe, já dá para assistir. Estamos aqui. Está frio, né? Estamos aqui, então nós já estamos despertando realmente. Mas de que forma nós estamos nutrindo isso? A casa tem grupos de estudo. Vamos participar. Não vamos faltar palestra pública, não. Bruno, eu tenho dificuldade muito grande de participar, porque a minha vida é muito corrida. Ótimo, pega um livro. Vai ler um livro. Ah, eu tenho uma dificuldade muito grande com a codificação, é muito complexa. Pega a parte de romance, André Luiz. Eu não gosto de ler. Tem filme no nosso lar para você alavancar. Através de filme a gente consegue se orientar, a gente consegue estudar. Só fica parado quem quer. Aí está o momento de sacudir a poeira e bola para frente. E estudando, compreendendo, participando, a gente começa a desenvolver o quê? Nossa fé. Correto ou não? A gente começa a ter mais esperança na vida. Um dos maiores problemas hoje que nós passamos, problema seu, o meu, dos nossos vizinhos, parentes, da humanidade, é falta de esperança. A prova disso é a taxa do suicídio aumentando de forma exorbitante. São as pessoas que entendem que chegaram num caminho sem volta, ou no fundo do poço. Nós precisamos, pessoal, desenvolver esperança a cada dia, a cada momento, fortalecer. E é só fortalecendo esse elo que a gente encontra força para encarar a vida de frente, de peito aberto. E uma coisa muito interessante é que o Evangelho traz para nós de forma muito objetiva que a proposta é a fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. É o convite ao estudo. Eu dizendo aqui para vocês essas palavras aqui na frente, eu não estou dizendo para que ninguém confie em mim. Eu estou pedindo para que cada um vá no Evangelho e confira se isso aqui está escrito. E quem sabe, de repente, eles vão trazer também uma segunda interpretação do que eu estou dizendo. É questionar realmente, é entender, é viver isso. E vivendo o estudo da doutrina espírita, a certeza da espiritualidade, da vida após a morte, ela cresce, somente cresce. Isso te traz fé, te traz esperança, para a gente encarar as tribulações da vida. E outro ponto muito interessante que eu trouxe do Evangelho, fala sobre o ponto de vista. Muito interessante. Aquele que se acha no interior de uma cidade, lá no centro de Juiz de Fora, tudo lhe parece grande, não é isso? Os prédios, nossa, eu sou tão pequeno aqui. Assim os homens que ocupam as altas posições, como os monumentos, suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. Olha o exemplo que eu dei. Você está no centro da cidade, calçadão,
Você é pequeno, né? Um prédio alto. Aí você sobe lá no Mirante de Juiz de Fora, esse prédio fica pequenininho. Pega um avião. Nossa, aí que não tem nem como mensurar. E qual exemplo que eu posso trazer isso aqui para a vida agora, para o hoje? Porque assim, às vezes fica meio confuso a gente compreender. Eu tenho um exemplo de uma menina que trabalha comigo. Meus exemplos são sempre de pessoas que trabalham comigo, que a gente está sempre no emprego, né, o dia todo. E ela, um belo dia, ela, chorando muito, cara. Chegou chorando na empresa e tudo, questionando sobre questão de bens materiais, de posses que ela não estava atingindo e tudo. Eu ouvi ela paciente e tudo. Quando ela terminou, eu falei com ela assim, fulano, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode? Você me responde com sinceridade? Tá, responda. Se compare agora com Gisele Bündchen, o que você acha? Aí você já imagina a resposta, né? Não sou ninguém. Perfeito. Tá certo. E lá onde eu trabalho, tem um pessoal que cata material reciclável e tudo e dorme na rua. Aí eu fui e perguntei a ela assim, se compare agora com a moradora da rua ao lado, de rua, quem você é? Eu acho que eu me tornei a Gisele Bündchen para ela. Vocês percebem? Que a questão do ponto de vista tira o peso das coisas da gente. Porque às vezes eu foco tanto no que eu não tenho, no que eu quero alcançar, que eu não reconheço e agradeço o que eu tenho. Correto? Porque ela queria o quê? A vida da Gisele Bündchen, posses, dinheiro, barco, sei lá o quê, mas o quê? E a pessoa moradora de rua queria um cômodo, tivesse uma telha para dormir em paz, sem a chuva incomodar. Vocês percebem como é que o ponto de vista muda tudo? Não é isso? E aí, eu trouxe mais uma reflexão para nós, né? O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. O que eu quero dizer com isso aqui? Bruno, gostei do que você falou, tá? Vou começar a estudar a doutrina espírita mesmo, vou engolir livros e tudo, e minha meta é Chico Xavier. Não faça isso. Não faça isso. Como diz a mensagem, o homem não procura elevar acima do homem. Eu não preciso me espelhar em ninguém. Eu preciso espelhar em mim mesmo. Correto? Em mim mesmo. Se hoje eu não leio nada, vou passar a ler 10 minutinhos por dia. 2 vezes por semana. Estou lendo 2 vezes por semana, passo para 3. Nunca participei do grupo de estudo. Me matriculo hoje, começo semana que vem. Se eleve acima de você mesmo. Não coloque as outras pessoas. Nossa, mas é tão difícil, cara. O fulano vem 6 vezes ao centro na semana. Tá. Caminhe conforme a sua capacidade, devagarzinho, sem pressa. Afinal de contas, nós sabemos que Chico Xavier, para reencarnar na condição que ele veio, na reencarnação missionária, ele não começou na estrada ontem. Com certeza ele reencarnou na mesma condição que nós. Correto? Que ninguém se santifica instantaneamente. Todos nós nascemos ignorantes. Iguais. Correto? Aí a proposta da elevação moral. Está aí a importância do estudo. Para cada dia mais a gente conseguir perceber todos esses aspectos que eu estou trazendo para vocês aqui. Tá? Sejamos felizes. Às vezes a gente tem uma dificuldade tão grande de ser feliz. E tem pessoas com tão pouco, com quase nada, são tão felizes. Né? Uma certa vez o meu pai até viu uma reportagem onde um rapaz, um repórter incomodado, estava fazendo uma entrevista e começou a ficar incomodado, tinha um mendigo rindo, pulando, brincando, uma felicidade que ninguém tem tamanho, né? E aí o repórter falou, não, vou lá para aquele cara. Se alguém conhece a história, me perdoe algum erro, porque é uma história que eu contei, é brincadeira de telefone, né? Você conta para um, pode distorcer, mas a mensagem é isso. E o repórter chegou para ele e perguntou, meu amigo, como você é feliz? Ele quis dizer o seguinte, você mora na rua, você é um mendigo, por que você é feliz? Ele, porque eu escolhi ser. Ponto.
A prova disso é que nós conhecemos diversos casos de pessoas que têm tudo que os bens materiais podem oferecer e estão em depressão. Sofrem tremendamente. Bens materiais são essenciais para a manutenção da vida, não são a vida. Não é isso? Quem que vê essas imagens duvida da existência de Deus? Quem que na beira da praia, vendo as ondas, contemplando o céu, olha a beleza dessa flor, quem duvida de Deus? Eu acho que ninguém consiga duvidar da existência, da sabedoria, da bondade que o nosso Pai tem conosco. E vou mais além. Sabe o que é mais surpreendente, mais lindo, mais completo do que isso aqui? Você. Você. Porque eu te pergunto, todos aqui hoje me ouvem. Quantas pessoas querem ouvir e não conseguem? Todos aqui hoje estão me vendo. Existem pessoas que passam hoje pela prova da cegueira. Eu te pergunto, quantas vezes o seu coração bateu nos últimos 40 minutos? Você não percebeu? Olha a mágica que é que os pulmões estão fazendo nesse momento. Correto? Mantém você viva, calma, serena. O seu corpo trabalha do dia que você aconteceu a concepção até o seu último suspiro. Não te cobra um centavo. Ninguém recebe o boleto de Deus em casa e fala, pelo corpo com tantos quilos, eu ia estar complicado, porque eu tenho que pagar bastante quilos para ele, né? Pagar em 36 pagamentos com bastante juros. Não. A gente agradeceu por isso? Será que a gente agradeceu? Tem um caso de uma tia da minha esposa, ela desencarnou tem 1 ano e meio, talvez. Ela desencarnou com insuficiência respiratória. O pulmão dela não tinha mais a capacidade de fazer o seu trabalho. Ela morreu na fila do transplante do pulmão, de pulmão. A única coisa que ela queria na vida dela era respirar. E será que a gente já agradeceu hoje, na semana, no mês ou no último ano, pela possibilidade de poder respirar, enxergar, ouvir, andar? Não é assim? Vamos seguir um pouquinho mais. De que eu estou falando? Gratidão. Quando a gente começa a agradecer pelo copo d'água, pelo prato de comida, pelo trabalho difícil que eu tenho, mas eu tenho, pela esposa complicada que eu tenho, mas eu tenho, pelo marido, pelo filho, pela minha condição social, por tudo. Quando eu começo a mudar o meu ponto de vista, parar de focar na Gisele Bündchen e pensar que eu sou o exemplo para alguém, eu sou o sonho de alguém. Bruno, mas a minha vida está complicada. Eu posso te garantir, existe alguém que gostaria de estar na sua pele. Né? Então nunca é tão difícil, nunca é tão dolorido, ou enfim, que a gente não possa agradecer. Agradecer pelo respirar, conforme eu narrei agora, não é isso? E um amigo nosso, espiritual, me narrou essa frase, nos narrou no dia na reunião, que eu fiz questão de colocar aqui para nós, a reflexão, que a gratidão ilumina os corações e fortalece a fé. Se nós começássemos hoje a gastar o dia agradecendo pelo que temos, fatalmente o dia acabaria sem a oportunidade de reclamar por alguma coisa. A gratidão, ela ilumina. A ingratidão obscurece o nosso ser. Traz tristeza, amargura, o sentimento ruim, não é isso? E eu quero partilhar com vocês agora uma historinha
que eu vou repetir, sou obrigado a repetir, Aguinaldo, porque é uma história que me marcou muito. E essa história que eu quero que vocês levem para casa hoje, porque muitas das vezes, então, uma professora minha me falou o seguinte: Bruno, falou para a sala, né? Viva cada minuto como se fosse o último. São 8h47. Amanhã tem 8h47 de novo. Hoje, 5 de setembro, terão outros. 8h47 de 5 de setembro de 2019. Mudou lá. Já passou para 48, não volta mais. Então que a gente aproveite cada minuto da nossa vida. Que a gente mude o nosso ponto de vista. Nós despertemos a gratidão. Nós peçamos aquele perdão. Ou que nós aceitemos aquele perdão que alguém quer nos pedir. Porque esse minuto pode ser o último. E aí eu vou contar para vocês, como bom mineiro que sou, todo fim de ano nós vamos para o litoral, buscar praia, né? E em 2017 não foi diferente. Meu pai e minha mãe foram na frente, tudo, lá na casa, inclusive minha esposa foi na frente, eu fui uma semana depois, por causa de questão de trabalho. E eu me recordo como se fosse hoje, que no dia que eu cheguei, o meu tio foi me visitar. Um tio muito querido, né? Irmão do meu pai. E inclusive é o que eu considero meu segundo pai. Porque sempre tem um tio que é mais próximo, né? Muito presente na vida e tudo. E eu lembro hoje, como se fosse agora, a gente batendo papo, as risadas que a gente deu, os casos que a gente contou, o vídeo que eu mostrei do YouTube para ele, daquela ponte na China, que o espelho vai quebrando, a pessoa fica doida porque acha que o troço está quebrando, sai correndo, ele dava gargalhada, a gente brincando, e fiz salgadinho para ele comer e tal. Eu lembro como se fosse agora. 10 da noite de um sábado, ele veio para mim e falou: Bruno, estou indo embora, porque amanhã eu estou voltando para casa, não quero dormir tarde, que eu vou viajar, correto? Preciso descansar. Um abraço, meu tio. Vai com Deus. Eu lembro dele saindo do portão, virando na esquina, do jeito que ele sempre dava um tchau para mim. E aquele dia foi o último dia que eu vi o meu tio encarnado. Durante os dias que eu estava na praia, eu recebi a notícia que quando ele chegou em Juiz de Fora, ele sofreu um AVC hemorrágico. Ficou em coma uma semana, desencarnou. Vocês percebem? Que aquele único minuto, o último minuto que eu tive com ele, eu poderia ter brigado com ele. Eu poderia ter desejado a ele tudo de mal que eu tinha para oferecer. E hoje eu sofreria muito por não ter tido a oportunidade de pedir perdão. Mas eu agradeço a espiritualidade por ter tido a oportunidade, no meu último momento com ele, ter sido o melhor possível. Com um bom relacionamento, amor, carinho, gargalhadas e risadas. Eu falo sempre essa história que eu acho que é uma pega boa para a gente refletir. Que os últimos momentos da nossa vida estão ali a todo instante. Correto? Então, meus amigos, vivamos como espírito. As dores com certeza serão muito menores. Os desafios serão bem mais tranquilos. A fé vai ser renovada a cada momento. E a gente tem que acreditar nisso. Porque foi Deus que disse para nós, Jesus que nos disse: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Será que a gente confia nisso? Talvez não, né? E aí eu tomei a liberdade, mais uma vez. Tem que pedir desculpa pro pessoal, né? Toda hora eu inventando moda. É música, é mensagenzinha. Vou distribuir para vocês aqui uma mensagem, que eu peço a gentileza que vocês abram. Na verdade, essa mensagem ela vai ser falada em áudio, tá? Mas é só para vocês acompanharem na leitura. E é um presente, inclusive, também para você levar para casa. Né? O resto fica aí, tá? Graças. Deixa
aumentar um pouquinho o som. Eu peço que vocês escutem e leiam esse áudio, tentando buscar o significado do que eu trouxe para vocês nessa noite, nessa mensagem. Perfeito? Senhor, se um dia eu estiver sufocado, preso, cheio da vida, com vontade de sumir, morrer, insatisfeito comigo e com o mundo em torno de mim, pergunta-me se eu quero trocar a luz pelas trevas. Pergunta-me se eu quero trocar a mesa posta pelos restos que tantos vêm buscar no lixo. Pergunta-me se eu quero trocar meus pés por uma cadeira de rodas. Pergunta-me se eu quero trocar a minha voz pelos gestos. Pergunta-me se eu quero trocar o mundo dos sons pelo silêncio dos que nada ouvem. Pergunta-me se eu quero trocar o jornal que leio e depois jogo no lixo pela miséria dos que vão buscá-lo para fazer dele seu cobertor. Pergunta-me se eu quero trocar minha saúde pelas enfermidades de tanta gente. Pergunta-me até quando não reconhecerei as tuas bênçãos, a fim de fazer de minha vida um hino de louvor e gratidão, e dizer todos os dias do fundo do meu coração: obrigado, Senhor, por mais um dia. E é com essa reflexão, meus amigos, que eu agradeço a vocês pela oportunidade. Peço que guardem com carinho essa mensagem. E se em algum momento do seu dia, da sua semana, você achar que está duro demais, que de fato o significado da vida naquele momento não está fazendo sentido, releia essa mensagem. Porque eu tenho certeza que vocês retornarão com a ajuda da espiritualidade para o caminho da gratidão. Que se a gente for parar para pensar, nós temos muito o que agradecer, não é isso? E nós deveríamos sempre agradecer, porque como diz a mensagem do nosso amigo, a gratidão ilumina os corações e fortalece a fé. Muito obrigado.